aqui monitores dos fios e dos coisas. Ah, Mas então, boa noite. Já recebi aqui a notificação que estamos ao vivo. Quem nos possa vir ouvir, esta vai ser mais uma emissão de história. E antes de passarmos a mais conversa, vou passar aqui o nosso genérico. Admira Livre Podcast. E estamos aqui já prontíssimos para começar mais uma emissão história. Agora sim, boa noite, professor Quaresma. boa noite, meu filho. E esta é mais uma emissão de história sobre o Concelho de Odmira. Hoje vamos debruçar-nos sobre a freguesia de São Martinho das Amoreiras e eu gostava de ler aqui uma coisa. Santa Luzia dos Olhos, São Martinho dos Mancebos, Messejana Gravidade, Panóias Bizarria, Garvão era dos Pretos. O que é isto? É uma lenga-lenga, digamos assim, uma lenga-lenga que pretendia caracterizar de alguma forma as povoações que são citadas. Havia outras lenga-lengas, ou melhor, havia lenga-lengas mais vastas com outras terras. Aqui, se olharmos para estas que acabaste de dizer, Santa Luzia dos Olhos tem a ver com a especial virtude de Santa Luzia em tratar doenças dos olhos. O próprio nome de Luzia, que vem de luz, portanto a luz dos olhos. E mesmo quem for a Santa Luzia vê lá que de facto as pessoas costumam oferecer pequenos olhos de prata, muitas vezes, à Santa. São Martinho dos Mancebos é uma coisa, é assim uma afirmação ou uma declaração menos clara, mas a mim parece-me que tem a ver com o facto de quando São Martinho era uma terra de muita população, haver lá um grupo de jovens bem parecidos, certamente, que chamavam a atenção dos vizinhos. Um pouco o caso Messejana, a gravidade. A Messejana foi durante muito tempo a capital da comarca, portanto, gravidade aqui é a dignidade, a importância da terra, assim como Panóias Bizarria, que significa galhardia, distinção, e de facto em Panóias houve lá assim umas figuras que exemplificam esta distinção, esta galhardia. Quanto a Garvão ser terra de pretos, isso parece-me uma especificação muito, quase digamos, injusta, entre aspas. Injusta na medida em que não me parece totalmente correta. Porque a verdade é que toda esta região do sul do Alentejo teve muitos escravos negros, africanos, portanto, provenientes da África nos séculos XVII, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, mas também ainda XVI. Por exemplo, em Colos, há uma viagem do Dom Sebastião ao sul do país e o cronista que relata a viagem cita um africano que vivia em Ourique, que era já é muito velho, que era um dos primeiros que tinha vindo a este reino. Portanto, digamos que eram características, pretendiam ser as características destas terras. São Martinho dos Mancebos, enfim, supomos que os mancebos de São Martinho davam nas vistas nesses tempos mais idos. Isto é
Isto é citado do Leite Vasconcelos, do famoso etnógrafo e arqueólogo, da sua obra Etnografia Portuguesa, Tentame de Sistematização, a edição de 1988. E hoje, como vamos falar da freguesia de São Martinho, tal como está no título, aproveito para cumprimentar o presidente desta junta de freguesia, Nuno Duarte, que já nos cumprimentou. Vamos falar, mas interessa, se calhar, contextualizar, recuar um pouco no tempo antes da criação da freguesia em questão. E para isso salta-nos aqui uma palavra à vista, que é Marachique. Marachique. Mas antes disso, eu gostava de dizer que nós vamos tratar de São Martinho, digamos, a história da vila, a história da freguesia. Porque e isso começa enfim, no fim da Idade Média, portanto, século XV, princípio do XVI. Mas antes disso, naturalmente, houve povoamento, houve pessoas a viverem em São Martinho. São Martinho é hoje a única freguesia do concelho de Odmira que possui um monumento arqueológico visitável, que é a Necrópole do Pardieiro, que fica ali fica na estrada, junto à estrada entre a própria povoação de São Martinho e Corte Malhão. Necrópole do Pardieiro, portanto, da Idade do Ferro. Da Idade do Ferro, exatamente, 2500 anos antes. E encontra-se visitável. Foi uma necrópole que foi trabalhada por vários arqueólogos, inicialmente Caetano Beirão e Virgílio Correia, depois Virgílio de novo, mais Jorge Vilhena. Portanto, trabalharam essa necrópole e hoje, como disse, está visitável ao público. Mas falámos, suponho eu, que é Marachique, ou ainda não tinhas falado? Marachique, fui eu que puxei a palavra Marachique e posso até ler aqui um parágrafo. Ao longo da segunda metade do século XIII, concluída, pois, a Reconquista, uma antiga circunscrição sobressaía ainda na região, Marachique, e depois tu vais-me corrigir se eu vou pronunciar os próximos nomes bem ou mal, que é Amurgique ou Margique, referenciada por diversos autores, designadamente Yakut al-Kantari e Ibn al-Abar, que viveram nos séculos XII e XIII do calendário cristão. A sua sede é identificada com o Castro da Cola, situado à cota 192, na margem direita do rio Mira, que fortemente encaixado meandra em baixo. Precisamente. A Marachique era uma, como disseste, uma circunscrição proveniente ainda do período islâmico. Há quem pense que era uma povoação muito mais antiga, mas enfim, nós vamos nos deter aqui no período islâmico, que é o período imediatamente anterior à formação de Portugal e, portanto, à reorganização de todo este território. Marachique, se tu quiseres mostrar aí o mapa. Podemos passar aqui à nossa coleção de imagens e vamos lá ver se eu... Assim, pronto, é isso. Temos aqui um mapa que mostra de forma pouco precisa, mas permite-nos ver que no final da Reconquista cristã, portanto, quando o território este território do sul do país integra o novo reino chamado Portugal, existiam aqui três grandes circunscrições. Uma delas, Odmira, que deu origem ao concelho de Odmira. Do outro lado, Mértola, que deu origem ao concelho de Mértola. E no meio temos Marachique. Marachique era, portanto, uma circunscrição que tinha capital, tinha a sua sede no sítio que é hoje o Castro da Cola, ou Nossa Senhora da Cola, também assim chamada. Esta Marachique foi em 1245 ainda, foi doada, tal como Odmira, pelo rei de Portugal, pelo rei Dom Sancho II, ao bispo do Porto. Na altura, os reis faziam doações dentro de uma política em que havia umas relações por vezes complexas e por vezes tensas com a nobreza e com o clero, e era o caso
Dom Sancho II sempre teve relações muito tensas com esses dignitários do clero e, sobretudo, com o Bispo do Porto, chamado Dom Pedro Salvadores, que era, de facto, uma figura muito polémica e muito belicosa. Basta dizer que, a certa altura, opondo-se à instalação de frades franciscanos, né, no Porto, ele atacou as obras do convento e mandou deitar fogo ao convento. Portanto, era uma figura de clero medieval com todas as características desse clero. Características que implicavam também a utilização da força e em que os seus interesses materiais estavam frequentemente à frente do seu possível desejo de salvação das almas. E então, em 1245, o Marachique e Odmira foram doados pelo rei de Portugal ao Bispo do Porto, Dom Pedro Salvadores. Mais tarde, o rei de Portugal voltou a recuperar tanto Marachique como Odmira. E mais tarde ainda, Marachique acabou por ser desagregada. Marachique ainda teve foral em 1261. Era uma tentativa, aparentemente, de reabilitar este território que estava sujeito a impulsos de desagregação. Mas essa desagregação, portanto, era a desagregação das autoridades da Igreja. Aqui neste caso concreto era a própria circunscrição, digamos, o Conselho de Marachique, que estava a desagregar-se por motivos de não se ajustar facilmente à nova reorganização do território. O que acontecia era que Marachique tinha uma lógica, a sede, tinha uma lógica de implantação que junto ao Rio Mira, de facto, mas que não tinha muito em conta a própria fertilidade dos solos. E, portanto, não era muito... Além disso, o Marachique, a sede, portanto, Castro da Cola, ficava embora num alto, sobre o rio, ficava numa zona pouco suscetível de comandar um território, de comandar visivelmente um território sob a sua jurisdição. E isto que é que deu? Deu a que houvesse impulsos de criação de novas circunscrições. E criou-se assim, neste mesmo território, criou-se Almodóvar, Castro e, sobretudo, Ourique. Portanto, ao mesmo tempo que isto acontecia, naturalmente Marachique esboroava-se, não é? Esboroava-se, a sua importância desaparecia, porque... Mas isso já estamos a falar em que... Estamos a falar ainda no século XIII, portanto estamos a falar, enfim, finais da Idade Média, século XIII, e portanto o que nós vemos é uma circunscrição, um concelho, se quisermos dizer assim, em erosão, em desagregação. O rei de Portugal ainda aparentemente tenta dar uma mão a Marachique, mas através de um foral. Portanto, numa intenção de fixação de população. Aparentemente sim, e de reorganização, mas a verdade é que não era possível, porque os territórios de novo formados na altura, em finais do século XIII, como eu disse, Ourique e Almodóvar, naturalmente acabaram por canibalizar o território que pertencia a Marachique. Portanto, vemos que, enfim, aparece ainda no século XIV, em princípio do século XIV, ainda aparece citada esta circunscrição de Marachique. Mas pouco tempo depois ela desaparece e, de facto, surgem os territórios, os novos concelhos de Ourique, Almodóvar e Castro, que ocuparam este território. Olha, aproveito que fizeste uma pausa para beber água, para cumprimentar também aqui o Luís Pedro Silva,
que diz assim: boa noite a ambos, já tinha saudades. O caríssimo senhor António Quaresma é a minha companhia variadas vezes enquanto estou na bricolagem. Isto é uma forma de consumir podcast, eu também o faço, e já agora, mas obrigado pelo apoio, Luís. Maria Zacarias também nos cumprimentou, uma boa noite para si. Fiquem connosco e se já estiverem muito cansados... Maria Zacarias, da Universidade de Évora. Da Universidade de Évora. Eu não sabia, portanto tu conheces. Se não... Eu digo sempre, estejam à vontade. Se não apetecer agora, mais tarde, isto fica gravado e tal. Isto é só por teimosia que nós também fazemos estas coisas ao vivo. Gosto de fazer sem ter que recorrer a edições. Fica como está. É preparado antes e transmitido assim. Ora, muito bem. Tu não sei se queres que eu avance aqui. Estávamos, portanto, no fundo, a fazer aqui um preâmbulo do aparecimento de povoações e depois da freguesia em que vamos falar mais. Sim, como eu disse, os vários territórios que surgiram, organizados, que surgiram neste espaço, acabaram por anular a possibilidade de existência de Meirachique. E por isso nós, a partir de certa altura, vemos uma vila chamada Vila Nova de Ourique, ou Vila Nova do Campo de Ourique, que é hoje Ourique, e vemos Almodóvar, que é hoje uma vila importante também daquela região. Portanto, nós vemos aqui a situação, hoje isto é um mapa de uma carta, um extrato da carta 125.000, uma carta do Exército, e vemos aqui o curso do Rio Mira, muito a meandrar, não é? Portanto, às voltas, e junto a ele vemos indicadas as ruínas do Castro da Cola, e ao lado vemos Nossa Senhora da Cola. Isto é um santuário que, aliás, tem muita importância, sempre teve muita importância. E no qual já falámos aqui noutra edição e mostrámos até fotografias atuais do local. É um santuário que sempre teve muita importância, portanto, sempre atraiu muitas romagens. Aliás, numa zona em que há numa área em que há muitas lendas e muitas narrativas que têm a ver com o rio, com a água, com o poder da água. Portanto, são narrativas anteriores ao próprio cristianismo. Por isso, narrativas que têm a ver com características físicas, o valor, a importância purificadora da água, a importância das rochas. Há uma rocha que chamam rocha escorregadia, em que as mulheres vão escorregar para obterem para pedirem um bom parto. Portanto, tudo isto são crenças, são rituais anteriores ao cristianismo, que se mantiveram mais ou menos e que ao mesmo tempo contêm dão corpo a um substrato religioso que de alguma forma sobre que de alguma forma se ergueu o santuário cristão católico. Portanto, nós temos aqui uma imagem. Esta fotografia, creio que já mostrámos noutra altura, era aquela que eu me referia. Precisamente. E aqui vemos, então, as ruínas do Castro da Cola. Precisamente, nós vemos as ruínas em primeiro plano e ao fundo vemos a igreja, a ermida de Nossa Senhora da Cola, uma ermida que é uma igreja com uma dimensão significativa, com 2 torres. Enfim, é um edifício que não se confunde com uma simples ermida rural. É um santuário de grande importância regional. Apesar de não ter nenhum aglomerado urbano. Não, neste momento tem próximo um pequeno museu, tem também um restaurante e, portanto, mas quer dizer, não, mais do que isso não. E agora temos aqui um mapa que já apresenta algumas alterações relativamente àquele mapa com aquelas circunscrições que vimos inicialmente. Podemos dizer que isto é um mapa que reflete a situação, o mapa concelhio
de finais do século XV, princípios do século XVI. Vemos aqui que Odmira mantém um antigo território com uma notável permanência nos seus limites. Da qual já falámos aqui, e temos salvo erro, não sei, olha, eu já não sei se foi a última ou se foi a penúltima emissão em que falámos de Odmira. Eu acho que foi a última, foi o número 7 da história. Talvez. Sim, Conselho de Grande a Maior. Depois temos a seguir limítrofe, contíguo ao Conselho de Odmira, temos Ourique. Ourique, mas atenção, é o Ourique no século XV e XVI, não é o Ourique atual, como as pessoas devem estar lembradas de que a Ourique atual tem enfim, os seus contornos são altos, são esguios e estreitos. Sim, portanto, aqui não, tinha um aspecto diferente. Sim. Uma divisão territorial muito semelhante ao Odmira. Sim. Depois Almodóvar, Castro Verde, Mértola, portanto ainda hoje um grande concelho, e portanto foi o que sucedeu à antiga divisão territorial proveniente do período islâmico. Esta já é uma reorganização do território posterior à Reconquista e, portanto, já há algum tempo... Posterior, depois. Mas de que séculos? Isto, se quisermos indicar que o período a que isto se refere, isto refere-se à reorganização que encontramos no século XVI. Mas ela manteve-se durante mais tempo. Mas este mapa foi elaborado a partir da reorganização concelhia no século XVI. Quero cumprimentar também o António Rodrigues, que nos cumprimentou. Um abraço também para o António. Muito bem. Vou então passar aqui. Temos então... Portanto, fixamos-nos aqui no Conselho de Ourique, como era nessa altura. Mas inicialmente não tinha esta divisão que vemos aqui. Inicialmente, quer dizer, quando o Conselho de Ourique, exatamente, quer dizer, inicialmente o Conselho de Ourique ainda não tinha as suas freguesias organizadas. Ainda não tinha freguesias, inicialmente ainda não tinha. Mas, sobretudo, finais, segunda metade do século XV e primeira do XVI, há um crescimento populacional notável em toda esta região e maiormente neste território de Ourique, que permitiu a criação de novas freguesias. Aparecem, portanto, as freguesias, manteve-se a freguesia de Ourique, a inicial. Aqui está marcado neste mapa também a Nossa Senhora da Cola, ou o Castro da Cola, o que mostra que, de facto, esse antigo ponto fortificado ficou integrado na própria freguesia do Ourique. E, aliás, é um ponto central deste concelho. Sim. Mas porque é que, em que contexto é que se criaram estas freguesias, portanto, estas sub-regiões do concelho? Isto já foi... Isto é a segunda metade do século XV, primeiro do século XVI. É um período de crescimento populacional. É um crescimento que tem a ver com novos arroteamentos das terras, com sesmarias, portanto, divisão de terras, atribuição de terras aos povoadores e, portanto, a fixação de colonos, de populações, de povoadores que vêm de outros lugares do país. E essa fixação originou o aparecimento de novas freguesias. E como é que isso se fez? A freguesia é, enquanto organização, enquanto circunscrição territorial, é parte da organização eclesial, é parte da organização da Igreja. A organização civil tinha como base o Conselho. A organização da Igreja tinha como base as freguesias. Essas freguesias normalmente construíam-se ou eram delimitadas à volta de uma ermida que era construída previamente. Enfim, e aqui neste caso concreto
estas freguesias foram todas construídas, ou pelo menos reconstruídas, digamos, no tempo de Dom Jorge, o grande mestre da ordem religiosa e militar de Santiago, que era filho do Dom João II, um filho bastardo, por isso não pôde ser rei. E esse Dom Jorge é que deu, neste período, autorização à construção destas ermidas, por um lado, e à própria possibilidade que os moradores tinham de pagarem eles próprios a um ermitão. E qual era o interesse que os moradores tinham? E era isso que eu ia perguntar, porque é que haveriam de ter interesse em pagar um ermitão? Precisamente, é que num contexto em que a Igreja e a religião têm um papel fundamental na vida das pessoas, o facto de haver gente a viver 4, 5, 6 e 7 quilómetros de distância da sede da sua igreja matriz, fazia com que as pessoas, enfim, tivessem dificuldades em deslocarem-se. E as queixas geralmente dizem que no verão há grandes calmas, portanto os grandes calores, no inverno as ribeiras enchem e nós não podemos passar. Portanto, tudo isso eram queixas que os povos faziam. E então, atendendo à razoabilidade, então uma obrigatoriedade existia, e sobretudo em terras da Ordem de Santiago, as pessoas tinham que assistir aos ofícios divinos, às missas semanais, e depois havia todo um conjunto de sacramentos, por exemplo, o batismo, a própria a morte, perdão, o funeral, os casamentos, tudo isso tinha que ser feito na igreja. Todos esses atos tinham que ser feitos na igreja. Portanto, as obrigações religiosas da população faziam com que eles quisessem ter a sua própria, uma ermida própria das suas habitações, das suas terras, das casas em que viviam. E foi o que sucedeu. Portanto, nós vemos aqui que, havendo cada vez mais pessoas no termo de Ourique, isto é, na área rural de Ourique, o que sucede é que as populações pedem, de facto, a construção de ermidas e a existência de um ermitão. Foi assim que sucedeu também em São Martinho das Amoreiras. São Martinho das Amoreiras era, aliás, uma freguesia considerada sempre muito rica, era uma freguesia que tinha água, ao longo dos tempos sempre foi considerada uma terra que era muito fértil, e portanto era uma terra que atraía população. E portanto o que nós vemos aqui, por exemplo, em 1511 já existia a ermida de São Martinho, mas em 1511 os moradores juntam-se num sítio chamado Conqueiros, que fica mesmo próximo de São Martinho, da aldeia de São Martinho. Juntam-se ali e fazem uma espécie de escritura, elaboram uma espécie de escritura. Onde solicitam autorização a precisamente, em que escritura é essa que é assinada por todos, que tem o tabelião, portanto, uma autenticada pelo tabelião e é assinada por todos os moradores. Pode explicar o que é o tabelião? O tabelião era o notário e que é assinada por todos os moradores, em que eles de facto se comprometem a pagar portanto, ao ermitão, ao sacerdote que fosse fazer os serviços religiosos que eles precisavam. Portanto, nós temos assim a rede de freguesias a densificar-se. Essa rede de freguesia era uma rede clerical, portanto da igreja, mas eclesial, quer dizer, era uma divisão eclesial, mas que tinha também consequências muito, muito diretas no próprio aspecto civil e na própria vida das pessoas. Portanto, nós aqui, no caso de São Martinho, em 1511, vimos já que eles fizeram essa escritura e de facto, enfim, passa a funcionar, podemos dizer assim, uma organização eclesial
em toda a igreja. Aliás, as igrejas eram sítios de encontro, eram lugares... Sim, deixa-me só interromper. Portanto, esses moradores que se juntam em 1511 para solicitar a autorização a Dom Jorge, mestre da Ordem de Santiago, que já referiste, filho bastardo de Dom João II, eles queixavam-se, no fundo, da distância que tinham que percorrer. E eu gostava de ler o texto original, mas eu tenho medo neste português antigo de fazer aqui. Mas vou tentar. Eles diziam assim: porquanto de onde eles vivem, a igreja de Ourique, onde eles haviam de vir ouvir missa, é 3 léguas e 3 léguas e meia, e por ser tão longe não podiam curar suas almas como deviam. Precisamente, é uma linguagem muito dessa época, não é? A cura de almas era o argumento que eles apresentavam. Sim. E mais adiante, quase todos eles repetem o argumento dos grandes calores no verão e das cheias das ribeiras no inverno. Aconteceu assim a Santana da Serra, está só ali o nome de Santana, mas é a Santana da Serra. E aconteceu mesmo em Santa Clara a Velha, e portanto acontecia assim em todo o lado. Eles queixavam-se das dificuldades de trânsito, das dificuldades de acederem à igreja matriz a que estavam obrigados a ir. E isto aconteceu em Conqueiros, não é? Em Conqueiros. Nós podemos perguntar, mas porquê Conqueiros? É que Conqueiros, nessa altura, em 1511, era um dos principais lugares da freguesia. Nós, no século XVI, verificamos que, de facto, a freguesia de São Martinho era trinucleada, tinha 3 núcleos. E esses 3 núcleos, nenhum deles era a Moreiras Gar, porque a Moreiras Gar é um núcleo que só apareceu muito mais tarde, praticamente nos nossos dias, não é? E os núcleos existentes na freguesia de São Martinho eram a aldeia das Amoreiras, portanto, era Conqueiros, e havia a Ermida de São Martinho, quase não tinha... Ainda não era São Martinho, era a Ermida de São Martinho. Era só a Ermida de São Martinho. Aliás, a existência desta ermida naquela encosta é objeto de muitas lendas e de muitas narrativas populares que pretendem explicar a sua existência. Uma delas, numa dessas narrativas populares, diz que a ermida de... Isto aconteceu aquele momento em que não te esqueças do que ias a dizer. Estavas a falar das narrativas populares e das lendas. Pois. E eu vou aqui no instante passar por trás de ti. Podes continuar a fazer a tua explicação. Isto vais desligar a máquina. Eu vou desligar ali aquela máquina que de vez em quando dispara. Portanto, uma das narrativas diz que São Martinho aparecia sobre uma oliveira e que a população que lá erigiram uma edícula onde colocaram a imagem. Mas só que a imagem era trazida pelos moradores que não a queriam lá, era trazida para outros, trazida nomeadamente para Conqueiros, mas a imagem fugia e ia de novo aparecer lá. Enfim, há uma série de narrativas, eu não as vou contar aqui todas, mas há uma série de narrativas que lá se contam. Aliás, uma delas também é engraçada porque mostra essa tensão existente entre as várias povoações do concelho, entre Amoreiras Gar, Conqueiros... A aldeia das Amoreiras? Perdão, a aldeia das Amoreiras. Porque ainda não lá estou eu com os meus lapsos de língua. O comboio veio mais tarde. A aldeia das Amoreiras e Conqueiros, cada uma delas a querer ter no seu espaço uma ermida dedicada a São Martinho. Nós devemos depois falar no nome de São Martinho e de Amoreiras. Mas acabou a própria aldeia das Amoreiras também queria, segundo uma dessas narrativas, também queria o São Martinho lá no seu espaço. Só que acabou por não conseguir e acabou por ter que se contentar com São Bento.
Enfim, aliás, há uma série de, como eu disse, há uma série de narrativas populares sobre esta questão dos santos e dos santos que vão de um sítio para o outro e da população que vai buscar o santo. Mas no fundo era disputas por centros de importância. Precisamente, são metáforas, ao fim e ao cabo. Nós podemos interpretar estas narrativas do ponto de vista metafórico. Elas, de facto, representam uma certa disputa de centros de poder, a disputa essa que existia entre as próprias povoações e populações de cada uma das povoações. Bem, vou também cumprimentar o Paulo Cruz, e com o qual eu já assumi um compromisso logo muito desde o início destas emissões, que era que havíamos de fazer uma emissão sobre os movimentos anarquistas. Pois, e desta vez teve quase a ser. E teve quase a ser esta, mas está muito para breve, Paulo, essa emissão, porque felizmente existe história, o Conselho de Odmira tem história dessa, portanto é pertinente para esta série de história que estamos a fazer. E então estamos então nesta região trinucleada que tu falaste, com São Martinho, Aldeia das Amoreiras e Conqueiros, sendo Conqueiros a mais importante. Houve uma certa altura em que Conqueiros era de facto, no princípio do século XVIII, Conqueiros ainda era o lugar mais importante. Nós hoje em dia olhamos, vemos algumas casas, enfim, e não imaginamos que em tempos Conqueiros chegou a ser mais importante. Mas podemos reparar que Conqueiros está muito próximo da própria povoação de São Martinho. São Martinho, a certa altura, passou a desenvolver-se quando as pessoas começaram a chegar-se para junto da igreja. As igrejas eram, como disse, eram centros de reunião, lugares em que as pessoas se juntavam, e, portanto, em que inclusive algumas profissões aproveitavam para se fixar, aproveitando exatamente a frequência por muita gente. Aliás, nós já tínhamos falado nessa forma de proceder, de se organizar em povoações, a propósito, até lembro-me, a propósito da freguesia de Saboia, onde mostrámos fotografias, portanto, onde nasceu a igreja, e depois, portanto, o que acontecia era cedência de terrenos em torno da igreja para as pessoas se poderem fixar. E depois isso naturalmente atraía os ofícios que por ali havia. Em São Martinho isso não foi imediato, porque já havia duas povoações com uma certa dinâmica de crescimento. Aliás, todas estas povoações ficavam junto da ribeira e junto da estrada, que passava ali, uma antiga estrada que vinha dos lados de Garvão e que podia dar ligação a Lisboa e a Beja. Portanto, junto de uma estrada e junto de um ribeiro que permite a existência até de algumas várzeas cultiváveis. Portanto, há como que um aspecto comum a todas essas terras, que por um lado a estrada, mas antes mesmo da estrada é esse ribeiro, que passa, que é um ribeiro tributário do Rio Sado. Portanto, é um dos ribeiros que corre depois para um afluente do Sado. Nós vemos aqui que São Martinho das Amoreiras é constituído, o nome de São Martinho das Amoreiras é constituído por dois elementos, fundamentais, digamos. Que é o São Martinho? É Amoreiras e é São Martinho. Amoreiras parece ser, de facto, o elemento mais antigo. E se podemos conjecturar que Amoreiras podia ser um sítio com muitas amoreiras, aliás, no fim da Idade Média, houve algumas tentativas, e houve mesmo, não só tentativas, houve alguns cultivos de amoreiras para a indústria da seda. Mas aqui neste caso não parece. Este termo Amoreiras parece ter a ver, aliás, aqui no caso concreto, um natural da freguesia, que é o Jorge Viana, chamou-me a atenção para isto, e efetivamente há um toponimista
espanhol, o Francisco Villar, que nós aqui que eu aqui já referi uma vez ou duas, e parece que Amoreiras tem uma raiz que é a raiz mor, que significa água. Portanto, eventualmente tem a ver com aquele ribeiro que lá passa perto. Agora já não passa, está encanado e, portanto, já não é visível, junto a São Martinho. E, portanto, a palavra mor poderá significar, de facto, água. E é uma palavra da mesma família de mira. E de mar também. Aliás, temos marachique também. Bom, mas enfim, isso levar-nos-ia a muita... É claro que a associação mais fácil, mais imediata de se fazer é Amoreiras. Com as Amoreiras, claro. Mas, por exemplo, em Ourique há um sítio que se chama Amoreira, muito próximo lá da vila, e, portanto, também não gosto de... Enfim, também próximo da água, e, portanto, não... E muitas outras, há aqui muitas outras, por exemplo, aqui próximo de Algesur, a Praia da Amoreira, por exemplo, onde deságua um pequeno ribeiro, e há muitos outros nomes, por exemplo, Mora, por exemplo, Amor, há também a palavra amor. Portanto, estes Mor provavelmente têm a ver com... Tem uma relação com a água. Depois junta-se sempre, como é normal, uma outra designação. Neste caso, devido à própria importância da Igreja e ao próprio papel direto da constituição da organização do território, os nomes de santos agregam-se frequentemente aos nomes mais antigos. No caso concreto, São Martinho era um santo que tem a sua lenda, portanto, associada a uma série de factos. São Martinho era, enfim, viveu na época, portanto, todos viajantes, um deles, portanto, relacionado muito com as estradas e com as viagens, etc. Em São Martinho havia uma rua da estalagem, que também tinha muito a ver com essa função de lugar de passagem junto a uma estrada. Mas o São Martinho é o santo que rasga a sua capa, que corta a sua capa e dá uma das metades a um pobre. Esse mesmo São Martinho que, perante o riso perante a crítica dos seus companheiros de viagem, viu compensada a sua caridade com o bom tempo. Exatamente. Imediatamente deixou de chover, o verão de São Martinho, e passou a haver uma temperatura amena, o tal verão de São Martinho. Há um outro episódio da lenda de São Martinho, que é a Missa de São Martinho. Essa está aqui retratada, ou está aqui nesta pintada, melhor dizendo, está pintada neste óleo que pertence ao retábulo da Capela Mor, da Capela Mor, do Altar Mor, melhor dizendo, do Altar Mor da Igreja de São Martinho. É uma peça barroca do século XVIII, mas é de facto uma pintura notável. Esta que aqui se encontra na Igreja de São Martinho, um dos patrimónios pictóricos do concelho de Odmira com importância. Uma vez erguida esta igreja, e como é que então depois se começou a evoluir, porque já vimos que Conqueiros seria a povoação mais importante. Sim. E que São Martinho seria apenas um local onde estava a igreja. Sim, mas no século XVIII nós vemos que as coisas se alteram. Começamos a ver que... No século XVIII. Um salto... Sim. E no princípio do século XVIII, Conqueiros ainda era uma terra importante. Ainda era um núcleo importante. Mas ao longo do século XVIII verifica-se que a sede de freguesia começa a crescer e em breve se vai tornar o principal núcleo núcleo habitacional da freguesia. Mais tarde, já em finais do século XIX, quando
o caminho de ferro passa pela freguesia, é aberta uma estação, precisamente a estação de Amoreiras-Gar, hoje chamada Amoreiras-Gar, e, portanto, passa a haver um outro núcleo de povoamento, ao mesmo tempo que Conqueiros praticamente desaparece como núcleo de povoamento. Nós, hoje em dia, também temos 3 núcleos, só que já não é com Conqueiros, mas é com Amoreiras-Gar. Portanto, São Martinho das Amoreiras, a Aldeia das Amoreiras, a mais antiga, e Amoreiras-Gar, a mais recente de todas. Portanto, é esta a situação que chega ao século XIX. De facto, nós vemos até que a povoação de São Martinho das Amoreiras é uma povoação que tem nós devemos de ver algumas fotografias mais adentro, mas eu aqui chamo a atenção para este mapa, que é um mapa que reflete as alterações, as grandes alterações da divisão administrativa do território, com a saída de algumas freguesias do concelho de Ourique e a anexação de outras. Apesar de tudo, Ourique ficou a perder, por assim dizer. Portanto, as disputas territoriais que Odmira teve no século também XIX. A leste e a norte das suas fronteiras. A oeste, Poente, perdeu para Odmira, perdeu São Martinho, Santa Clara. A leste, queres tu dizer? Não, a oeste. Não, estás a falar do Ourique, ok. Eu agora estava-me a ver do lado de Odmira. Pronto, sim. E do lado de Nascente, perdeu São Sebastião de Gomes Aires, ou Gomes Aires, aqui está só Gomes Aires, perdeu para Almodóvar. Entretanto, ficou com duas freguesias iniciais, que era a própria freguesia do Ourique e a freguesia de São Santana da Serra, mas agregou o concelho de Garvão, um pequeno concelho de Garvão, constituído por Garvão e Santa Luzia, e uma freguesia, a Conceição, do antigo concelho de Messejana. E São Martinho das Amoreiras e Santa Clara passaram isto no século XIX. Isto já no século XIX, a pertencer ao concelho de Odmira. Mas ainda houve, isso é o desfecho, não é? Porque houve mudanças de mãos. São Martinho das Amoreiras ainda transitou para Ourique, saiu de Odmira para Ourique e depois voltou. São Martinho das Amoreiras, como era considerada uma freguesia rica, considerada e era uma freguesia altamente produtiva do ponto de vista no século XIX, do ponto de vista não só da agrícola, que era nessa altura a principal produção da economia vinha da agricultura, mas também da própria fabricação de azeite e portanto, da produção de mel e de cera, etc. Portanto, era uma freguesia, de facto, com uma grande riqueza e uma freguesia apetecível. E apetecível, desde logo, para os notáveis que estavam na Câmara. Porquê? Porque, frequentemente, quando as câmaras eram chamadas a gastar, a colocar no seu orçamento quantias que frequentemente não conseguia coletar, se tivesse no Conselho freguesias ricas, era mais fácil distribuir as derramas por mais gente com capacidade de pagar. E, portanto, numa freguesia como São Martinho das Amoreiras... As derramas são impostos, isto para os mais distraídos, já falámos nisto, mas como são termos que não são propriamente do uso corrente, não é? Do uso comum, a não ser que quem anda envolvido ou em política autárquica ou em gestão municipal, já tenho ouvido falar nas derramas, mas as derramas são, portanto, impostos cobrados. Pois, precisamente, e portanto, sobretudo os concelhos passaram a ter como obrigação o trabalho de criação, de acolhimento e de criação das crianças agitadas.
E isso, o pagamento não só necessário à alimentação, mas como também a tudo mais, e sobretudo o pagamento às amas, era uma despesa regular muito importante que de facto punham as câmaras sempre aflitas em termos orçamentais. Portanto, São Martinho tornou-se então numa... Uma freguesia muito desejada, tanto por Ourique como por Odmira. E por vezes as pessoas de São Martinho também usavam isso. Usavam isso. Por exemplo, houve uma altura, em 1884, a freguesia passou para Ourique, e uns anos depois Passou por Ourique por vontade popular também. Sim, por vontade popular. Porque antes disso eles tinham tentado sair, na altura em 1862, salvo erro. Na altura não saíram porque a população tinha organizado digamos, uma reunião num dia de feira, num dia de festa, e a Câmara de Odmira soube do caso, foi a São Martinho e fez umas promessas de melhoramentos materiais e, portanto, a população acabou por desistir. Mas, de facto, em 1884 acabou por ir para Ourique de novo e só voltou para Odmira em 1899. Também sempre aqui com abaixo-assinados e esses abaixo-assinados eram geralmente organizados por os notáveis da terra, claro. Não sei se queres que eu passe aqui para a próxima. Pode passar. Pois, este mapa mostra exatamente, isto é uma carta, a carta do Exército, na escala 25.000, mostra essa situação. Eu tive que fazer ali sublinhar a vermelho o topónimo Conquetes, porque de facto estava muito em caracteres muito pequenos e quase não se conseguia ler. Temos, portanto, ali São Martinho das Amoreiras, temos a Aldeia das Amoreiras e só não temos ali Amoreiras-Gar porque o mapa, a carta geográfica não contemplava Amoreiras-Gar. Já vinha noutra carta, noutra folha da carta. Mas, portanto, há mais Amoreiras-Gar ali. Isto é uma carta de 1952, portanto, isto era a situação em meados do século XX. Não é assim uma carta muito legível para apresentar aqui, mas pronto, mas mostra ali um bocado ali a centralidade de Conqueiros. Eu vou então passar aqui para... Pois aqui este é um mapa que tem estradas, já mostra essas três povoações que existem hoje em dia: São Martinho, Aldeia das Amoreiras, São Martinho das Amoreiras, Aldeia das Amoreiras e Amoreiras-Gar. Todas elas têm no nome a palavra Amoreiras, que é, digamos, essa matriz inicial. E no período, há algum episódio de destaque no período das guerras liberais, por exemplo? Há uma situação que mostra esse desenvolvimento já, essa riqueza, esse desenvolvimento de São Martinho. Depois da Guerra Civil ter acabado, subsiste uma guerrilha miguelista durante, enfim, até aos anos 40 do século XIX. A certa altura, o chefe guerrilheiro miguelista, conhecido por Remexido, entra em São Martinho e de facto faz uma série de exigências, requisições de coisas que a guerrilha necessita e passa pelas armas, como ele diz, pessoas da família Calapés, que eram, esse nome ainda existe. Eram comerciantes, eram pessoas e, portanto, passam pelas armas, portanto, fuzilaram. E porquê? Porque eles eram liberais. E, portanto, como não eram miguelistas, como não eram apoiantes do rei absolutista, eles foram mortos. Isto apesar de, portanto, da guerra já ter cessado. Sim, oficialmente já tinha cessado, mas ela continuava na prática, não é? Através da guerrilha miguelista. Por outro lado, há também
a presença local de um conhecido clérigo também envolvido nas guerras, né, nas guerras nesse período, que teria estado até refugiado num outro sítio que eu adiantei de falar, que era em Santa Anica, e portanto, enfim, há uma série de episódios relativos às guerras que de facto têm, são São Martim das Amoreiras como centro, mas não era só São Martim das Amoreiras, porque toda esta zona serrana foi uma zona de grande intensidade dessa guerrilha e com mortes, enfim, com uma situação de instabilidade muito forte e que durou ainda há alguns anos. Boa noite, Ruth, e obrigado por estares connosco. Agora, o que vemos aqui é a Aldeia das Amoreiras. Vemos aqui a Aldeia das Amoreiras, vemos o seu larguinho com a Ermida de São Bento, ou com a Capela de São Bento, como se queira chamar, ou Igreja até de São Bento, mas enfim, Capela ou Ermida será mais adequado. No centro desse pequeno largo. É de facto uma povoação antiga. Em 1532 ela é referida como sendo o principal núcleo populacional, isto em 1532, embora numa das fontes, embora nessa mesma altura, por essa mesma altura, Conqueiros se distinguisse também, mas enfim, por vezes as fontes podem ser algo contraditórias, mas aqui neste caso, Amoreiras é citada pelo chamado numeramento de 1532, uma espécie de recenseamento que houve em 1532, no tempo de Dom João III. E portanto, é essa pequena povoação, muito agradável, uma povoação agradável, que fica perto desse tal ribeiro, que corre na direção de Aqui temos uma imagem mais antiga. Esta imagem é uma imagem de São Martinho, da própria povoação de São Martinho, uma fotografia que tem mais de 100 anos. A própria existência de várias fotografias antigas em São Martinho mostra essa riqueza de São Martinho, isto é, havia gente com capacidade financeira para ter máquina fotográfica, para fazer fotografias. Portanto, é a partir do século XVIII que São Martinho ganha a sua... Sim, enquanto povoação, sim. Ganha a sua importância. No século XVII nós ainda não encontramos a povoação claramente a crescer. Possivelmente houve alguns entraves da própria igreja, porque havia ali alguns terrenos que eram explorados por o próprio pároco. Eu não sei se não teria havido aí alguma questão. A verdade é que só no século XVIII é que decididamente a sede da freguesia se desenvolve de forma clara. Esta fotografia, evidentemente, é uma fotografia que, enfim, um pouco já esbatida. Vê-se a igreja, o vulto da igreja bastante visível na povoação. Vê-se que só tem uma torre, isso é uma coisa importante, e portanto, e algum casario, um pouco o desenvolvimento que a povoação teve e que nós hoje em dia ainda vemos. Na direção, na encosta, na direção onde é hoje a junta de freguesia, ainda não há assim um casario muito visível, mas de facto nós ali notamos uma certa algumas linhas por onde algumas direções por onde e teve a também um população crescimento algo disperso, não é? Não foi um crescimento muito... Bom, a freguesia tinha um povoamento disperso importante. Grande parte da população vivia dispersa, isto é, vivia nos montes e alguns dos montes com mais do que uma família. No princípio do século XVIII havia alguns montes que tinham duas e três famílias, e em alguns montes viviam assim um certo número de pessoas. De facto, os núcleos mais importantes eram estes que eu acabei de dizer. Mas depois, entre a população dispersa, dentro de todos aqueles montes, há um documento muito importante que, aliás,
o presidente da Junta, Nuno Duarte, mandou recuperar, que é um tombo dos bens da paróquia, que é muito importante para nos revelar a existência desses montes e desses lugares que existiam no termo, que existiam na área rural da freguesia. Esse documento foi recuperado, foi um trabalho meritório feito pela Junta da Freguesia, pelo Presidente da Junta, e de facto muito urgente, até porque era um documento que estava em grande, em muito mau estado já, enfim, tinha séculos em cima, não é? Mas ele felizmente teve a visão de mandar recuperá-lo. Esse e um outro. Diz em 1911 a situação demográfica ainda se caracterizava pela existência de forte percentagem de população dispersa. Sim, claro. 1.499 pessoas num total de 2.931 habitantes. E, por outro lado, pela convergência de uma significativa parte desta mesma população em pequenos lugares de 3 a 9 fogos. Os mais importantes aglomerados continuavam a ser São Martinho, agora a principal localidade, portanto já estamos a falar de 1911, com 92 fogos e 388 pessoas. A Aldeia das Amoreiras, com 52 fogos e 156 pessoas, e Conqueiros, com 16 fogos e 51 pessoas. Amoreiras Gar, então chamada oficialmente Estação de Caminhos de Ferro das Amoreiras, registava apenas 3 fogos. Esta, num rápido crescimento, atingiria em 1960 os 128 fogos, convertendo-se no terceiro aglomerado da freguesia. E que depois continuaria... Pois, é que depois São Martinho das Amoreiras, Amoreiras Gar é até uma terra que mostra a sua contemporaneidade no próprio arruamento. São ruas relativamente desafogadas, ruas que têm um traçado retilíneo, portanto uma povoação muito, digamos assim, ortorrómbica, e que mostra o resultado de um certo planeamento. Esse planeamento foi feito na base também de afuramentos, portanto tratava-se de uma herdade chamada... Portanto, afuramentos era a cedência de terra. Cedência de talhões para as pessoas construírem. Portanto, mas houve ali o cuidado de fazer o traçado, de traçar as ruas e, portanto, para que pudesse ser um arruamento regular que nós hoje em dia lá vemos. E, portanto, isto é uma coisa do princípio do século XX, e, portanto, aqui esteve certamente também a mão da própria Câmara, possivelmente, mas teve também a mão do afurador, do dono da propriedade, que deu origem portanto, à existência desta povoação. Ainda hoje em dia a povoação é servida por caminhos de ferro, não tanto como as pessoas desejariam e precisariam, mas houve uma altura em que, de facto, a própria ligação, mesmo mínima, esteve em causa. Em todo o caso, portanto, uma povoação muito ferroviária, muito originária da ferrovia. Claro que hoje em dia as coisas já estão modificadas, não é já só a ferrovia, mas a ferrovia ainda tem é a matriz e ainda tem a sua importância. Mas chegámos ao século XX e vemos que São Martinho continua, especialmente na primeira metade do século XX, a adquirir uma importância que é até destacada já antes e depois também no século XX. Chegam-lhe até a chamar a Sintra do Alentejo. Pois, precisamente essa... Já agora podes passar outra fotografia, porque é muito semelhante, mas tem uma... Enfim, também não é assim muito nítida, mas de qualquer modo, nós vemos ali a povoação, vemos a mole da igreja, ainda só com uma torre, depois eu hei de referir essa situação, mas de facto havia no século XIX e no princípio do século XX a ideia de que a serra de que Sintra e a sua serra era uma espécie de paraíso com água, com árvores, enfim. Portanto, uma espécie de paraíso terreal. E essa fama, naturalmente, era muito propagada, não só por alguns escritores, como, por exemplo, Lord Byron,
mas também pelos habitantes de Lisboa, aqueles que tinham posses para ir para lá e usufruir dessa qualidade. E, portanto, nós sabemos isso através de uma escritora local, a Áurea Paz Falcão, que nos dizia que era chamada, São Martinho das Amoreiras era chamada a Sintra do Alentejo. Portanto, era como Áurea Paz Falcão, disseste. Áurea Paz Falcão. Eu suponho que foi isso que disse. Sim, Áurea Paz Falcão assinalava que era chamada Sintra. Sintra do Concelho de Odmira. Pois, Sintra do Concelho de Odmira, mas também chegaram a chamar Sintra do Alentejo, abarcando mais, mas enfim, mas pelo menos Sintra do Concelho de Odmira era, e ela chamou-lhe de facto isso. Por causa dessas características, a existência de água, a existência dos hortejos e de áreas muito aprazíveis. Sim, claro que a freguesia não era toda isso, a grande parte dela era muito serrana, mas havia todos aqueles vales com água e vales de facto aprazíveis. Mas já nos finais do século XVIII, um senhor chamado Heinrich Friedrich Link, se assim está bem dito, também teceu comentários, também notou diferenças desta paisagem relativamente a outras paisagens alentejanas. Precisamente, lá está. Aqui, também ele achou que era a Sintra do Alentejo, neste caso. Pois, ele passou por aqui em viagem para o Algarve e depois de atravessar todo o Alentejo, que ele achou uma terra, enfim, uma terra inóspita, uma terra seca e selvagem, de charnecas e de matos, chegou a São Martinho e achou que era quase um paraíso comparativamente. Rodeados de searas de trigo, nos campos bem cultivados e mesmo semeados de linho das proximidades de São Martinho. Precisamente, o Heinrich Link escreveu isso. Portanto, que era um botânico, ele era aliás um botânico, portanto uma pessoa habituada a olhar para a terra e para as plantas, e que austríaco ou alemão, e que passou por aqui finais do século XVIII. E ele diz que contrastavam com a maior parte dos tristes cenários campestres por ele percorridos até aí no Alentejo. Exatamente. Portanto, nesta eu já chamei a atenção, isto é uma fotografia tirada de um cerro que existe ali próximo da própria povoação, e temos ali a igreja, a mole da igreja sempre muito visível nas fotografias de conjunto. Nós vemos agora numa fotografia, isto é uma fotografia do Luís Guerreiro, da Câmara. Nós vemos a fotografia, enfim, a parte central da povoação. Vemos mais uma vez a igreja em primeiro plano e vemos uma coisa, a igreja com duas torres. A igreja, a história da igreja é interessante porque a igreja teve uma história, enfim, muito semelhante a todas as outras igrejas ao longo do século XVI, XVII e mesmo XVIII. Mas no século XIX, de facto, há um clima de pouca religiosidade em Portugal. Desenvolve-se um clima de muito pouca religiosidade em Portugal. E grande parte, e sobretudo no sul... E a que é que se devia já agora esse clima? Um certo espírito que vem das reformas liberais e que já tinha vindo um pouco do iluminismo, ao mesmo tempo associado a alguma dificuldade que a Igreja, enquanto instituição, tinha em alcançar as populações rurais. Portanto, podemos dizer que as populações rurais viviam um bocado, embora houvesse este esforço de criar novas freguesias para que a Igreja e a palavra da Igreja, através do clero, dos párocos, pudesse chegar facilmente às populações rurais. A verdade é que isso no Alentejo e aqui nesta região, neste caso em particular, foi sempre muito difícil. Mesmo com o esforço da Igreja Católica após o Concílio de Trento? Sim, nessa altura houve alguma eficácia nessa altura, mas atenção, a partir do século XVIII com o iluminismo, a religião, o espírito religioso
é um bocado confrontado com novas ideias, portanto, mais racionais, etc. A questão da fé perde alguma influência face a novos conceitos como a razão. E então o que vemos é que, de facto, grande parte das igrejas aqui no Concelho de Odmira, nas freguesias rurais, são igrejas, grande parte delas entram quase em ruínas, praticamente são abandonadas. No caso, por exemplo, de São Martinho e de Santa Clara também. Não em todas, há algumas mais próximas da vila e tal, que isso não se verifica tanto, mas nestas duas, por exemplo, isso verificou-se muito. No século XIX, a igreja de São Martinho estava completamente abandonada. Chovia-lhe dentro, alguns dos retábulos antigos ficaram estragados. E de facto não eram arranjadas, a igreja não era arranjada. Houve uma altura em que os ofícios divinos, portanto as missas, etc., já tinham que ser realizadas na sacristia. Portanto, é este espírito laico que leva a que, de facto, a igreja acabe por... Há uma cantiga que nem sequer é de cá, mas que se ajusta cá, que aparece naquele cancioneiro, num cancioneiro que foi publicado por o Sardinha, que diz à missa não vai ninguém, um dos versos é à missa já não vai ninguém. Isso era de Pias, era uma coisa cantada em Pias, mas ela é cantada por acaso aqui a propósito da viola campaniça. E portanto é um bocado esse espírito que se divulga muito. E então, no caso da Diocese, ainda há outra situação, é que no caso da Diocese de Beja, que tinha sido restaurada em 1770 e cujo primeiro bispo tinha sido Dom Frei Manuel do Cenáculo de Vilas Boas, a verdade é que com a saída do Dom Frei Manuel do Cenáculo de Vilas Boas, a Diocese de Beja ou esteve durante muitos anos vacante, portanto sem bispo, ou teve bispos que se sucediam rapidamente, e portanto há uma desorganização grande na Igreja diocesana. Portanto, todos estes factos, um espírito pouco religioso, um espírito em que a Igreja ficava um bocado arredada e a religião... Eram ideias que estavam a ser substituídas por outras. Sim, tudo isso fez com que, de facto, alguns destes edifícios fossem, enfim, de certa forma, abandonados ou pelo menos descuidados. No caso como disse, no caso de São Martinho, isso foi o que aconteceu. A partir de certa altura, no entanto, houve no primeiro metade do século XIX, houve ainda algumas pequenas obras, mas a partir de 1943, mesmo já durante o período já do Estado Novo, pretendeu-se, enfim, o Estado Novo apoiou-se muito na Igreja Católica e, portanto, há toda uma relação íntima entre o poder político e o poder religioso em Portugal. E há um projeto para obras, para grandes obras na Igreja. E esse projeto, que foi feito por um arquiteto, esse arquiteto imaginou que a Igreja só tinha uma torre porque essa torre já tinha caído. E imaginava que tinha caído durante o terremoto de 1755. Claro que era ele imaginava. Ele imaginava tudo, fantasias. Mas então, a partir dessa fantasia, eles decidiram construir mais uma torre, porque achavam que a Igreja estava coxa, digamos, só com uma torre. De facto, a Igreja até ficou, enfim, hoje em dia é uma Igreja reconhecida em todo o concelho, porque não temos outra igreja assim com esta fachada, com duas torres, mas isto foi de facto resultado de um equívoco. Esta igreja inicialmente não tinha duas torres, só tinha uma. Mas de facto as obras feitas em meados do século XX conferiram-lhe o aspecto que nós temos hoje. O facto de estar numa encosta mostra que, enfim, que o acesso à igreja, à porta da igreja, se tem que fazer por uma escadaria. A igreja, mesmo no século XVIII, a igreja não significa que tivesse perdido toda a sua importância social. Aliás,
Ainda durante a guerra dos liberais, das guerras liberais, depois do período da guerrilha, Portanto, quando recuamos um pouco relativamente às obras para da mostrar Segunda um Torre. episódio, sim. Para relatar um episódio. Sim. Há um guerrilheiro que era miguelista, tinha por nome, por alcunha, o Rachado. Esse Rachado acabou por sofrer uma emboscada próximo de São Martinho e foi morto nessa emboscada. E então os soldados liberais trouxeram o cadáver do Rachado para a porta da igreja para que o povo, quando viesse à missa, verificasse que o Rachado tinha sido morto. Portanto, eram hábitos, enfim, assim, violentos, e sobretudo violentos nesse período. Mas voltando ao século XX, nós verificamos que, de facto, a Igreja de São Martinho continua a surgir no quadro da imagem da população como um edifício muito evidente e de grande importância. Esta é uma fotografia em que se vê de novo São Martinho um pouco entre a vegetação. Enquadrado na natureza. Enquadrado na natureza, precisamente. Há pouco eu falei numa ermida que fica na zona serrana de São Martinho. Enfim, São Martinho é quase toda uma freguesia serrana, mas fica na zona mais a sul e talvez podemos considerar mais agreste, que é um sítio chamado Santa Anica. Santa Anica tinha uma ermida precisamente dedicada a Santa Anica, que no fundo é uma Santa Ana, mas que ali era chamada Santa Anica provavelmente para se distinguir de Santa Ana da Serra, que não fica até muito longe. Esta Santa Anica era era um monte, era uma propriedade agrícola, numa zona alta, de onde se vê uma extensa, eu não tenho aqui imagem disso, mas que se vê uma extensa paisagem. Vemos que é, enfim, construções de pedra, portanto, muito usuais naquela zona. Esta é uma das casas que ainda está, enfim, era um monte que ainda está, podemos dizer, em pé, que tem uma porta com uma inscrição. Podes passar, por favor? Essa inscrição não é muito legível, mas refere ali, se não estou enganado, o ano de 1689, se não estou enganado. E portanto, na verga, inscrito na verga, que é em pedra também. E, portanto, um monte com alguma importância, e esses montes com alguma importância, muitas vezes, quando eram construídos ou reconstruídos, a maior parte das vezes, tinham inscrições que lhe conferiam uma maior importância, podemos assim dizer. E ali havia, de facto, essa tal ermida que mais tarde foi secularizada e foi adaptada até a estábulo. Neste momento ela tem estado, cada vez está mais em ruínas, e neste momento está praticamente toda caída. O telhado começou por cair, o telhado, as paredes depois, porque em parte era em pedra, como é muito usual, mas em parte também era em taipa, e portanto acabou por cair. Podes passar. Resistente ao tempo. Menos resistente. Nós ainda vemos aqui numa das paredes, que é de pedra, vemos aqui um nicho onde se encontrava a imagem de Santa Anica. Essa imagem, quando enfim, esta ermida deixou de estar capaz, foi transferida para a aldeia das Amoreiras, e mais tarde um dos párocos até vendeu a uma pessoa que faz negócios de velharias. Neste caso de antiguidades, mais concretamente, a um antiquário. Para lá, nós vamos agora, nós também temos aqui uma fotografia de um outro núcleo de povoamento, que é como é que se chama isto? Corte Malhão, que é a povoação de Corte Malhão. Para se ir para Santa Anica, passa-se exatamente aqui por Corte Malhão, e depois toma-se assim os caminhos rurais.
Corte-Malhão é uma povoação interessante, tem aliás uma antiga escola, hoje em dia, enfim, em mau estado, uma antiga escola que mostra como estas pequenas povoações, estes pequenos lugares serviam, em termos escolares, uma povoação rural muito numerosa. A escola era indicador sim, de haver ali uma densidade demográfica. Sim. Não era só do próprio lugar de Corte-Malhão, mas era também daqueles montes ali à volta. Aliás, e agora aqui alguns dados concretos relativamente à demografia da freguesia. Em 1864 já tinha 2.255 habitantes. Pois. Portanto, mais do dobro do que tem agora. Sim. Estamos a falar ali na segunda metade do século XIX. E em 1950 tinha quase 5.000 habitantes. Portanto, 1960, 4.587 e depois teve de 1960 para 1970 teve um declínio bastante acentuado e desde aí tem sido sempre, embora entre os censos de 2011 e os censos de 2021 tivesse havido um aumento de 4%. Pois. Sim, enfim, são não me parece muito expressivo, mas... Pois, e sobretudo não tem a ver com o aumento da população local, digamos, mas tem a ver com o aumento de recém-chegados, de umas populações que chegaram recentemente. A década de 60, de facto, foi uma década de descida abrupta do número de pessoas, não só em São Martinho, mas em todo o lado. Sim, isto refletia o que se passava também no refletia o que se passava em todo o lado, sim. Mas chegou, quando chegou a 2011, tinha 1.000 pessoas, não é? Portanto, 1.006 pessoas. Isto é de facto ficou em 2011, mesmo hoje em dia, tinha menos pessoas do que tinha em 1864. Portanto, nós vemos o que sucedeu. Menos e muito menos. Sim, muito menos. Menos de metade. Isto, portanto, não é um caso, São Martinho não é caso único, isto tem a ver com o espaço rural, perdão, com todo o espaço rural do Alentejo e não só do Alentejo. Que sofreu um grande êxito, especialmente na década de 60. 60, precisamente. Na década de 60 é a década da grande imigração para o estrangeiro, não só para a cidade, mas também para o estrangeiro. É a década também da mobilização para a África, da mobilização militar para a África. Portanto, há todo um conjunto de motivos que levaram a que de facto, hoje em dia não é como nenhuma das outras freguesias não é uma freguesia muito povoada, mas é uma freguesia com encantos especiais. E como já vimos, com bastante história e história não só da freguesia em si, mas da região onde ela se insere, sim. que tem marcas bastante antigas. E, por fim, temos aqui uma fonte. Estive lá há pouco tempo com mais uns amigos, que é a Fonte do Rebentão. A Fonte do Rebentão hoje não deita água. Portanto, a existência de fontes, em 1758, o pároco interrogado sobre a existência de fontes enumera uma série delas. E de facto era uma terra, enfim, que possuía água e, portanto, possuía fontes públicas, fontes onde onde a população se abastecia. Neste caso aqui, é a Fonte do Rebentão, fica próximo, fica numa encosta, mas ela hoje em dia não tem água. Parece que a plantação de eucaliptos nas imediações, um pouco acima da própria fonte, ao nível um pouco superior, fez com que os mananciais fossem cortados e portanto, a fonte deixou de deitar água. No fundo, nós também estamos a assistir, mesmo com estes barrancos que não correm, com estas fontes que não deitam água, estamos a assistir um pouco a esta falta de água cada vez maior no território onde vivemos.
Porque de facto, a última vez que lá estive, é verdade que já não chovia há uns tempos bons, uns meses largos, mas todos aqueles barrancos que enfim, pronto, passei com os meus colegas de excursão, que era o Nuno e o Jorge, e mais uma jovem cujo nome, peço desculpa por não me recordar, de facto os barrancos não estavam completamente secos. Infelizmente, pronto, o regime de pluviosidade cada vez, tem períodos cada vez mais longos da sua incidência. E, portanto, as secas são cada vez mais prolongadas. Enfim, não é propriamente aquilo que temos para discutir aqui no âmbito destes programas, mas eu creio que, não sei se tens mais alguma coisa que queres acrescentar. Eu queria chamar a atenção e repetir, no fundo, que São Martinho das Amoreiras já é uma freguesia recente no Concelho de Ourique, no Concelho de Odmira. Lá estou eu com os meus lapsos de língua. Ela passou para o Concelho de Odmira definitivamente em 1899. Definitivamente em 1899, portanto é uma freguesia relativamente recente no Concelho de Odmira. É uma freguesia tradicionalmente considerada como uma freguesia rica, abundante de águas e, portanto... É uma freguesia do ponto de vista agrícola produtiva, não é? Muito produtiva, exatamente. Não só de cereais, mas como também de hortejos, de frutas, etc. E linho. E linho, sim. Não houve uma altura em que se produzia linho um pouco por todo o lado. E linho esse que era depois trabalhado localmente também. Isso são atividades que desapareceram completamente, não é? Esse trabalho, essa tecelagem, isso praticamente hoje não existe, a não ser num caso ou outro, mas já um bocado quase em termos museográficos ou museológicos. E portanto, é uma freguesia de facto especial nesse aspecto. Ela, tal como as outras freguesias, ela tem a ver com essa organização territorial básica da Igreja, portanto, a palavra freguesia tem exatamente a ver com isso. Mais tarde, a palavra foi adaptada à organização, à divisão civil, mas isso só depois da República, porque no século XIX passou a haver... portanto, antes eram freguesias, às vezes chamavam-lhe paróquias. No século XIX passou a haver paróquias, mas paróquias civis, e no século XX, já com a República, as antigas freguesias passaram a chamar-se freguesias, só que passaram a ter funções civis. Mas, de qualquer modo, o próprio mapa das freguesias civis foi plasmado sobre o antigo mapa das freguesias religiosas. A freguesia tinha à sua frente, digamos assim, um pároco, pelo menos, por vezes até mais do que um, tinha um pároco, às vezes tinha uns beneficiados, como se dizia, portanto, mais do que um clérigo, e, portanto, que foi o caso, que chegou a ser o caso de São Martinho, que chegou a ter o pároco, chegou a ter o título de prior, que era só uma situação reconhecida às igrejas matrizes, portanto, às igrejas das sedes concelhias, mas São Martinho, devido ao seu crescimento florescente, à sua importância, o pároco chegou a chamar-se prior. Na realidade, era um pouco impropriamente, tinha a ver com o trabalho que ele tinha, que ele devia fazer, mas era um pouco impropriamente, porque São Martinho não era sede de concelhia. E, portanto, é de facto uma freguesia que tem essas características. Muito bem. E com isto vamos terminando o nosso programa. Quero agradecer quem esteve aí desse lado a ouvir e quem vai ouvir no futuro. Quero também dizer que vamos continuar com as emissões de história e que agora, em breve, vamos também fazer aqui alguma abordagem ao panorama político atual. No fundo, estamos em contexto de eleições e eu acho que é importante puxar aqui para o nosso território um bocado a atenção sobre os assuntos políticos que nos dizem respeito, porque nós ouvimos os debates na televisão entre os líderes, os líderes dos partidos e, no fundo, e que representam aqueles que se propõem
que se propõem a candidatos a primeiro-ministros, que é uma coisa errada, não é? Não é assim que funcionam estas eleições. Aproveito para dar aqui este pequeno esclarecimento. E, portanto, a intenção é puxar aqui um pouco a atenção para o círculo eleitoral de Beja, que é, no fundo, aquele que interessa. São as pessoas que se propõem neste círculo, são aquelas que nós vamos eleger, e por isso achei importante convidar algumas para conversar aqui, conhecer as suas ideias, e adianto já publiquei o cartaz sobre isso no dia 11, depois da manhã, teremos a primeira conversa com o cabeça de lista do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Quem se interessa por estes assuntos, acompanhe-nos. Quem não se interessa, devia começar a interessar-se. Porque no fundo isto diz respeito às suas vidas, embora que isto às vezes não seja muito claro, e por vezes o debate político pode até aborrecer, mas também como muitas outras coisas. Fiquem connosco, acompanhem o trabalho, e os nossos vídeos estão, aproveito agora para dizer isto há algum tempo, passado algum tempo de outras publicações, que estão todos no Facebook, na página do Admira Livre Podcast, estão em backup também no YouTube, e são ainda transmitidos em simultâneo, para além do Facebook e YouTube, na Twitch, para quem por lá andar a ver outras coisas. Resta-me dizer uma boa noite e até à próxima. Até à próxima, boa até noite. À próxima, que é já depois da manhã. Enfim. Admira Livre Podcast.